Esse racha em relação ao Senado no Rio de Janeiro, né, separando PT e PSB, não enfraquece um candidato mais à esquerda, o candidato apoiado pelo Lula, no combate ao candidato do presidente Bolsonaro, que é o senador Romário? Bom, Fabiola, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. De fato, houve toda essa movimentação na semana passada e muitas dúvidas sobre se eu manteria a nossa candidatura, que é uma candidatura de 4 partidos. Ela é apoiada, além do meu partido, que aprovou por unanimidade a nossa candidatura. A nossa candidatura também pela Rede e pelo Cidadania. Então, 4 partidos já declararam apoio à nossa candidatura e ela segue liderando as pesquisas. A última pesquisa publicada, divulgada e registrada no TSE, da Real Time Big Data, nos coloca em primeiro lugar na disputa com o Romário. Romário vem logo atrás da gente e depois vários outros candidatos. Naturalmente que diante de tudo isso, e com um desejo muito forte, o que eu mais tenho ouvido nas ruas é das pessoas dizendo: Molon, não desista, siga em frente, você é o nosso candidato, você está na frente das pesquisas, não importa de que partido seja o candidato, o importante é que um candidato do campo democrático derrote o candidato do bolsonarismo, que é Romário. E por isso essa nossa decisão foi tomada, nós estamos seguindo em frente, a campanha vem crescendo, ganhando apoio a cada dia, pelo interior do estado, pela Baixada Fluminense, por São Gonçalo, por Niterói, pela capital, e é a candidatura que tem chances de derrotar o bolsonarismo. No Rio de Janeiro, tem 3 senadores, como todos os estados, só que aqui no Rio de Janeiro, os 3 são representantes de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho e Romário, cuja vaga estará em disputa. Os 3 são do partido do presidente da República. E não é razoável que a gente perca a oportunidade de disputar e de ganhar essa vaga, de recuperá-la para o campo democrático, tendo a liderança nas pesquisas. Não seria razoável abrir mão disso. Se fosse a situação inversa, se eu tivesse em 5º lugar nas pesquisas e houvesse alguém do meu campo, do campo democrático, em primeiro lugar, certamente eu abriria a mão. O Rio de Janeiro vem passando por uma situação muito difícil, muito dramática. O Rio de Janeiro passou por uma crise muito grave até recentemente, que está, digamos assim, ocultada pelo uso do dinheiro da venda da SEDAI, mas essa crise vai voltar a acontecer no futuro próximo, porque o dinheiro da venda da SEDAI vai acabar. E a gente precisa de um senador que lute pelo Rio de Janeiro, que brigue para trazer recursos para o Rio de Janeiro, que garanta projetos, investimentos, oportunidades. É isso que o povo do Rio de Janeiro quer e, portanto, faz sentido ter um senador que seja firme e forte na luta pelo Estado do Rio de Janeiro. E é isso que eu me proponho a ser. Por isso, a gente está muito animado com essa perspectiva, com os resultados das pesquisas, com amplo apoio nas ruas, com os vários partidos que estão conosco, sem falar de personalidades, de artistas, de representantes do sindicalismo, religiosos, como Frei Beto, Leonardo Boff, enfim, gente de todos os campos. Mas candidato, a pergunta que eu lhe fiz, eu deixei o senhor falar bastante, mas a pergunta que eu lhe fiz é se isso esse racha, ele acaba tem a divisão, óbvio, né? Porque André Siciliano é do PT, né? E aí a militância do PT, apesar de o senhor ter apoio de militantes do PT, inclusive, né? Vai se dividir. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, essa divisão tira forças. Qual é a dificuldade de ter essa aliança com o PT? Qual foi o motivo de não conseguir fechar esse acordo? Bom, Fabiola, sem dúvida nenhuma, ela cria dificuldades. Evidentemente que não é o cenário ideal. O cenário ideal é que estivéssemos todos juntos num único palanque, mas isso não foi possível aqui no Rio de Janeiro, como não foi possível em muitos estados. Há muitos estados em que PSB e PT não estão juntos. No fim de semana, a imprensa publicou um mapa que mostra que em muitos estados PSB e PT não conseguiram estar juntos. Onde conseguiram, é melhor, evidentemente. O ideal é que a gente estivesse todos unidos num palanque. Havia expectativa do PT de indicar vaga do Senado. Isso nunca houve um acordo feito pelo PSB com o PT que passasse por ceder a vaga do Senado. Eu nunca participei, nunca fiz, nunca autorizei que se fizesse esse acordo com o PT e nem o presidente nacional do partido, Dr. Carlos Siqueira, fez esse acordo. Inclusive, ele me autorizou expressamente a repetir isso em seu nome e ele pode confirmar isso. Nós nunca assumimos esse compromisso com o PT.
Diante disso, não há razão para abrir mão de uma candidatura que é a única que tem chances de derrotar Romário. Romário será um adversário difícil, não pelo fato de ter sido um bom senador. Foi um senador omisso e ausente, um senador que não lutou pelo Rio de Janeiro. Onde estava Romário durante a CPI da Covid? Quando Randolph brilhava, por exemplo, defendendo a saúde e a vida dos brasileiros, onde estavam os 3 senadores do Rio? Nenhum deles estava lá e Romário não estava lá defendendo a saúde do Rio. Onde estavam os senadores do Rio quando se falava de denúncias de corrupção na área da educação? Não havia nenhum senador do Rio de Janeiro. Onde estavam os senadores do Rio quando o presidente ameaçava a democracia e continuou ameaçando, ameaçava dar golpes e continua ameaçando? Onde estavam os senadores do Rio? Estavam defendendo a democracia? Não. Então não faz sentido permitir que um senador como esse permaneça ocupando a cadeira de representação do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor já conversou com o presidente Lula sobre essa divisão no Rio? O que ele disse? Thales, eu já estive com o presidente algumas vezes, mencionei o meu desejo de disputar o Senado, pedi uma conversa com o presidente sobre eleições especificamente, o presidente ainda não marcou, eu aguardo já algum tempo que ele marque, mas eu estou à disposição para conversar com ele novamente, se ele puder me receber, um pedido que eu fiz reiteradas vezes, para explicar esse cenário delicado. Eu compreendo que ele, como presidente de honra do PT, como alguém que foi do PT a vida inteira, que continua no PT, tenha limitações, circunstâncias que de alguma maneira, o limitam nessa concessão de vagas ou na defesa de vagas para outros partidos. Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro não há outro caminho. É preciso apostar na candidatura progressista do campo democrático, que tem chances de ganhar. E eu espero Ou seja, que... ele ainda não lhe manifestou apoio à sua candidatura. Isso, exatamente. Deputado, o senhor está apontando aí a necessidade, o senhor disse a necessidade de se derrotar o bolsonarismo na disputa pelo Senado, né? Esse mesmo raciocínio também não vale, né? A necessidade de derrotar o bolsonarismo para o campo progressista na disputa pela presidência? E se ele vale, não seria a questão de vocês se entenderem, fazerem um gesto para ajudar o presidente Lula no Rio de Janeiro? Olha, o nosso gesto está sendo feito, porque independente de termos conseguido construir uma unidade na disputa pelo Senado ou não, meu candidato é o presidente Lula. Ele, em vez de ter um candidato ao Senado fazendo a campanha dele, terá 2. E eu farei a campanha do presidente Lula. Isso não enfraquece o presidente Lula, ao contrário, ele não tem um único candidato ao Senado defendendo o nome dele. Esse argumento funcionaria se, por acaso, eu estivesse declarando apoio a outro candidato a presidente da República. Não é o caso. Independente de qualquer apoio do PT ou do apoio dele, eu vou fazer a campanha dele, porque eu entendo que é decisivo derrotar Bolsonaro. Essa é a lógica que eu abracei nessas eleições. Acho que é uma imposição desse momento que o país vive, que é o mais grave de todos. E, por isso, meu candidato à presidência da República é Lula. Eu estou com Lula. Eu farei a campanha de Lula. Eu votarei em Lula, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque é fundamental derrotar Bolsonaro, salvar a democracia brasileira, para salvar, por exemplo, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, os direitos sociais, para salvar o país. Não é uma questão de salvação nacional. Chegou-se a dizer por isso esse meu apoio a ele não passa por qualquer questão eleitoral, Bombigo. O meu apoio a ele passa por uma decisão de vida de derrotar o bolsonarismo nessas eleições em todas as disputas possíveis. O bolsonarismo significa Bolsonaro e os seus representantes. Chegou-se a dizer que pode falar, Thales. Chegou-se a dizer que o PSB não iria destinar dinheiro para a sua campanha, por essa questão aí com o PT. Como é que ficou? Vai ter, o PSB vai bancar a sua campanha financeiramente? Eu espero que sim, Thales. Eu espero que o partido compreenda que essa candidatura não é uma candidatura fruto de uma vaidade, de uma velhidade, é uma candidatura que representa 4 partidos. É a candidatura que lidera as pesquisas. É a candidatura que, inclusive, a militância progressista e democrática abraçou, independente de a que partido... Mas o senhor espera que, se ainda não está participando, o partido não está financiando... Não deu essa garantia? O partido ainda não transferiu recursos para ninguém, não, o partido ainda não deu garantia. Existe realmente uma pressão do PT sobre o PSB para que eu fique sem recursos. Isso, de fato, ocorreu. Existe essa pressão, que é uma pressão forte e que, a meu ver, é uma pressão indevida, é uma pressão injustificada e que eu espero que seja revista e não seja aceita pelo meu partido, porque não faria sentido
que o meu partido aceitasse uma imposição dessa vinda de fora de outro partido. Se o senhor não tiver esses recursos do PSB, isso inviabiliza a sua candidatura? Não, Fabiola, não inviabiliza. Só para te contar, a gente começou já na própria sexta-feira uma campanha de financiamento coletivo que está sendo um sucesso. A gente tinha estabelecido uma meta para ser alcançada em 10 dias. E essa meta já foi alcançada em 50% em 2 dias. Portanto, a campanha está indo muito bem, o que significa que há um grande engajamento das pessoas para doar, para apoiar, porque as pessoas dizem, nós não aceitamos que se tente forçar a retirada de uma candidatura legítima, de quem foi líder da oposição, escolhido por todos os partidos da oposição 2 vezes, não é razoável retirar uma candidatura legítima como essa, tentar impedir alguém de ser candidato que está liderando as pesquisas, tentar retirar esse direito do eleitor de escolher quem ele quer para o Senado, em troca de mecanismos como esses de corte de recursos. Então, isso causou uma indignação da população do Rio de Janeiro. A gente está indo muito bem no nosso financiamento coletivo, o link está na nossa página, nas nossas páginas no Instagram, no Twitter, que é Molon. Aliás, o candidato, acho interessante, já que o senhor está falando aí sobre essa atuação do PT e tudo mais, quando começou essa história, e você via muito nas redes falando, tá vendo, esse é o PT que trai, é o PT que faz isso. O senhor concorda nesse ponto? Quer dizer, toda essa confusão que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo o senhor Freixo, Ceciliano, mostra um pouco do que é o Partido dos Trabalhadores? Na verdade, isso para mim é uma questão superada, Fabiola. O PSB fez todos os gestos que podia para o PT. Nós estamos apoiando o PT em 7 estados, inclusive em São Paulo. O nosso candidato em São Paulo, que é o Márcio França, estava em 2º lugar nas pesquisas, retirou a sua candidatura para apoiar o líder das pesquisas, com o argumento de que a Haddad liderava as pesquisas e, por isso, fazia sentido ele abrir mão para apoiar o PT na disputa por São Paulo. Nós apoiamos, além daí, em 6 outros estados, o Partido dos Trabalhadores, e o PT apoia o PSB em 4. Eu não consigo ver sentido nisso. Mas, honestamente, isso para mim é página virada. Nós estamos tocando a nossa campanha está crescendo. O que importa numa campanha é o engajamento das pessoas, é o envolvimento da sociedade. E quando a sociedade percebe que aquela candidatura é legítima, é verdadeira, é séria, tem projeto para o país, tem projeto para o Rio de Janeiro, quer recuperar o Estado. A gente lançou um projeto de transição para uma economia verde, que foi o Green New Deal. Teve, inclusive, espaço nas páginas do UOL, da Folha de São Paulo. Tudo isso nos dá esperança de fazer o Brasil mudar, e é para isso que a gente vai continuar lutando e fazendo a nossa candidatura crescer, derrotando o Romário. Esse sim é o nosso adversário. O meu adversário não está no meu campo, o meu adversário está no outro campo, o meu adversário é Romário, e é nessa disputa que nós vamos investir todas as nossas energias para derrotá-lo e reconquistar a cadeira para o campo democrático do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor citou o Carlos Siqueira, o senhor tem o apoio dele, a palavra dele de manter a candidatura? O senhor teve essa conversa com ele já desde do final de semana, né, quando haviam essas informações que o Thales citou, de que não haveria recurso financeiro? Como está a conversa do senhor com a direção partidária? O senhor já falou com ele? Tem o apoio do Siqueira, do presidente do partido? O presidente Carlos Siqueira deu várias entrevistas sobre o tema já, em todas elas deixando claro que quem escolhe candidaturas no PSB são os estados. Não é a direção nacional que escolhe a candidatura. O PSB é diferente do PT. No PT, a direção nacional pode tomar uma decisão de impor uma determinada candidatura a um estado, fazer uma intervenção. Isso no PSB não existe no estatuto, não existe essa possibilidade. E o PSB respeita o seu estatuto e respeita as suas instâncias. Como eu fui escolhido por unanimidade na convenção do PSB no Estado, naturalmente que a direção nacional e o presidente Carlos Siqueira, como autoridade máxima dessa direção nacional, respeitam essa decisão, apoiam essa decisão e, sim, tenho contato com o presidente Carlos Siqueira a todo instante. O último dia é dia 15, né, para o registro de candidatura. O senhor pretende fazer isso quando? Nosso pedido de registro de candidatura já foi feito, já foi apresentado na própria sexta-feira. Naturalmente que esse trâmite ainda demora um tempo, mas nós já demos entrada no pedido de registro de candidatura na própria sexta-feira. No Tribunal Superior Eleitoral, tá. O senhor não teme ser responsabilizado se der errado, se perder, se houver uma derrota para o Romário, ser responsabilizado
junto, claro, que com... Se houver uma derrota do Bolsonaro, do Lula para o Bolsonaro no Rio, né, Thales? Também, claro. O senhor não teme ser responsabilizado, junto com o André Siciliano, por esse racha que teria provocado? Ao contrário, Thales, eu entendo, acho que eu vi a sua pergunta até o final, teve uma rápida interrupção aqui no meu acesso à internet. Ao contrário, eu acho que é uma questão de responsabilidade e de bom senso que a candidatura que está em primeiro lugar, com mais chances de derrotar o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro, seja levada adiante. Não é possível imaginar que quem está em primeiro lugar está atrapalhando quem está em quinto. Esse argumento não é razoável. Eu acho que o primeiro lugar não pode estar atrapalhando quem está em quinto lugar. Não, eu digo os dois atrapalhando a vitória das forças de esquerda contra o Bolsonaro e atrapalhando o presidente, a eleição do presidente Lula no Rio. Ao contrário. Nós temos duas candidaturas ao Senado que apoiam o presidente da República, e em vez de ter um candidato só, terá dois. Nossas energias não estarão investidas em atacar, desconstruir ou polarizar com o outro candidato do nosso campo. Nós estamos polarizando e nós vamos disputar a eleição contra o Romário. O meu adversário é o Romário. É em direção a ele que eu vou mirar as minhas energias para mostrar que é melhor que o Rio de Janeiro me eleja, do que eleja o Romário. Esse é o investimento da gente. E acho que é uma questão de responsabilidade e bom senso não abrir mão de uma candidatura que está em primeiro lugar e que tem mais chance de derrotar Romário. Acho que seria uma irresponsabilidade desistir da candidatura para atender a um pedido, a um desejo de um partido. Pode ser um desejo legítimo, eu não deslegitimo o desejo, o PT tem todo o direito de querer ter uma candidatura, mas não é legítimo querer me obrigar a retirar a candidatura para atender a esse desejo do